Padre Flávio, qual é a relação que existe entre a bem-aventurada Virgem Maria e o Espírito Santo, que nós celebramos ontem, e qual é a origem dessa memória que não é muito falada entre nós, os cristãos católicos? É verdade. Primeiro, Arivan, essa relação entre Nossa Senhora e o Espírito é muito intensa, né? Essa daí já é mais falada, já é mais comentada, por causa da celebração do dogma do evento da encarnação de Jesus, não é? São Lucas conta que o Espírito veio sobre Maria e ela concebeu sob a força, sob a potência e poder do Espírito Santo. Daí que a liturgia chama Maria de esposa do Espírito Santo, porque ela é mãe de Jesus, que nós aceitamos, adoramos como Filho de Deus. Então, tem esse fato ligado à anunciação, não é? Ao nascimento do Filho de Deus, e também, quando o Espírito veio em Pentecostes, os apóstolos estavam reunidos em oração, segundo conta São Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, e Nossa Senhora já estava com ele, evidentemente Jesus já tinha retornado, já tinha acontecido a ascensão, Jesus tinha retornado ao Pai, Maria estava rezando junto com os apóstolos, quando o Espírito veio sobre todos eles. E daí nasce a igreja. Então tem essa relação bastante intensa entre Maria e o Espírito Santo. Isso na iconografia, que é a parte que estuda as artes, as imagens, os painéis, os mosaicos. Por exemplo, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que é padroeira da Ipueiras, não é uma imagem, é um quadro, uma ícone. E a Virgem está envolta na cor dourada. Quando tem a cor dourada, nas representações iconográficas da Mãe de Jesus, a bem-aventurada Virgem Maria, significa, está a dizer, aqui está aquela que está preenchida, é plena do Espírito Santo. Então, Arivan, tem muita relação entre a Mãe de Jesus, Nossa Senhora, e o Espírito Santo. E, de fato, você pontuou bem, hoje se celebra a memória litúrgica de Maria, Mãe da Igreja. Não é muito falada, não. Talvez porque aqui na nossa região se começou a trezena de Santo Antônio, tem a festa do Coração de Jesus, então se leva muito em conta essas celebrações que são, digamos assim, muito mais presentes na nossa religião. Mas essa memória, Erivan, do ponto de vista histórico, nos remete a um fato muito importante. Quando o Concílio Vaticano se realizou, se concluiu no ano de 1965, na terceira sessão, o então Papa Paulo VI, que presidia os trabalhos e presidia os bispos, numa alocução aos participantes, ele declarou Maria, a Mãe de Jesus, como Mãe da Igreja, e pediu que todos os fiéis, inclusive através dos bispos, que os bispos que estavam reunidos naquela sessão do concílio, levassem ao conjunto da Igreja, ao conjunto do povo de Deus, essa devoção muito carinhosa, de dizer que a igreja não é órfã, a igreja que é o corpo de Cristo, ela também tem uma mãe, que é a própria mãe do Salvador, Nossa Senhora. Tem alguma relação, Padre Flávio? Eu lembrei aqui, porque lá na cruz, quando Jesus está para... Também é pronto. É o capítulo 19 de João. Eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Muito bem precisado, Erivan. Nem me lembrava, também tem isso aí, porque João representa a comunidade dos que acreditam em Jesus. O discípulo amado, a igreja é símbolo da comunidade que se reúne em torno do Mestre e que vai nascer da água e do batismo, prefigurados no sangue e na água que jorram do coração de Jesus. Muito bem essa citação que você fez, da Bíblia. Mas Paulo VI é quem define e a apresenta para toda a igreja. Depois, em 1975, quando se celebrou um ano da reconciliação, também se criou uma missa, se foi redigida uma missa em honra de Nossa Senhora, e aqui ela já entrou com o título de Mãe da Igreja. É porque tem uma lei na nossa igreja, Arivan, lex credendi, lex orandi. Nós rezamos aquilo que nós acreditamos. Aquilo que se crê é aquilo que se reza.
lex credendi, o que se crê, lex orandi, o que se reza. Então, se nós acreditamos que Maria é mãe de Jesus e, consequentemente, mãe da igreja, então nós podemos rezar nos dirigindo àquela que assim foi denominada por Paulo VI como mãe da igreja. Padre Fábio, para concluir, nessa memória, quais as situações da vida de Jesus? Aí precisaria tempo, né, Erivan? Primeiro você faz uma observação importante. De fato, tudo que se diz da mãe de Jesus, Nossa Senhora, nós o dizemos em função da sua participação na vida de Cristo. Primeiro se diz de Jesus, em decorrência do que se diz de Jesus, se diz de Nossa Senhora. Teve um concílio chamado de Éfeso, Niceia, no século III. E nesse concílio se declarou que Jesus é verdadeiramente homem e Deus, não é? Então passou 300 anos para ter a afirmação dogmática, doutrinal, de que Jesus era verdadeiramente homem e Deus. Depois, em outro concílio... A expressão dele, eu e o Pai somos um? Sim, podemos fundamentar nisso, mas do ponto de vista, digamos assim, porque no início teve muita confusão, as pessoas achavam... Tinha um grupo na nossa igreja que dizia que Jesus era um puro espírito. Ou ele tinha um corpo assim, mas o corpo não tinha muita importância. Chama de movimento gnóstico, né, que desenvolveu essa ideia. Ora, mas se você assumir isso, nós negamos a encarnação. Jesus não só tinha um espírito, ele também tinha um corpo. E a primeira carta de João diz, nós vimos, ouvimos e tocamos. E tem aquela passagem que quando ele chegou uma vez, os discípulos reunidos ficaram duvidosos que ele tinha ele de alguma coisa para comer, toque aqui em mim. Quando se apareceu a Tomé, um dos relatos da ressurreição. Então, Jesus verdadeiramente homem e Deus, nasceu de Maria pela força do Espírito Santo, tinha um corpo, não um corpo físico como eu e você temos. Então, por que se diz que Jesus é verdadeiro homem, verdadeiramente Deus? Pode também se dizer, isso já foi mais tarde, não é? No Concílio de Éfeso, que Maria é mãe de Deus. Agora veja, Erivan, São Paulo ensina que a igreja é o corpo místico de Jesus. A igreja é formada de várias pessoas, várias vocações, vários serviços, ministérios, e o conjunto dessas pessoas forma o corpo místico de Jesus. O místico, ele deu uma explicação. Místico no sentido espiritual. Nós não temos um corpo físico como eu e você temos, um corpo de Jesus. Nós vemos na igreja um sinal concreto, visível da pessoa de Jesus. Digamos assim, é um sinal sacramental que precisa desenvolver no coração essa ligação com Jesus, uma ligação espiritual que faz com que nós aceitemos que na igreja se visibiliza a presença de Jesus. Se Maria pode ser chamada mãe de Deus, porque de fato o é, mãe de Jesus, se a igreja é o corpo de Cristo, então aquela que é mãe dele pode também ser chamada de mãe da igreja.